Olá para você que acompanha o canal da ADEME Amazonas, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. Este é o Papo Imobiliário, podcast que fala sobre assuntos do mercado, trazendo grandes nomes do mercado imobiliário para que você possa acompanhar sobre tendências, sobre assuntos pertinentes. E hoje o nosso tema é sobre o comprador não quer ser atendido, ele quer ser entendido. E a gente convidou um super nome do mercado, que é Diego Avelino, ele que é superintendente comercial do Grupo Unipar e é super especialista no assunto, que está comigo hoje no Papo Imobiliário. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui com você. Eu não diria que eu sou super especialista, não. Eu sou um apaixonado pelo tema. Que aí a gente já sabe que tem uma bagagem enorme para poder falar sobre esse tema, porque esse mercado mudou, né, Diego? Não tem como a gente dizer que esse mercado não mudou, assim como tantos outros. A gente sabe que teve uma revolução tecnológica, que todo mundo hoje está super, hiper conectado, vivemos numa sociedade hiperconectada, então muita coisa mudou aí, uma geração nova que impactou a nossa geração também. Mas antes da gente falar sobre esse assunto especificamente, vamos conhecer um pouquinho da história da Unipar, ela que tem uma tradição dentro do mercado imobiliário. Tenho certeza que você que me ouve e que me vê nesse exato momento, que mora aqui no Amazonas, sabe muito bem, né, sobre Unipar, no sentido de já pelo menos ouviu falar. Né? Conta pra gente, né, como é que começou a Unipar, Diego? Claro, Maurício. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto, que é super relevante para o momento atual. Né? Mas falando um pouquinho da Unipar, a Unipar é uma construtora incorporadora, né, que, na verdade, ao longo do tempo se tornou um grupo com diferentes ramos. É Unipar, chama Grupo Unipar, né, e atua no mercado de incorporação, construção, mercado hoteleiro. Em determinado momento teve uma oportunidade de entrar nesse mercado e a gente abraçou. E hoje tem uma empresa do grupo hoje especializada em administração hoteleira, né? Além do Centro Comercial do Milênio e do Orla 92 na Ponta Negra. É um grupo que já tem 43 anos, né? Fundado pelos meus pais, né? Onde a segunda geração vem atuando e eu tenho muito orgulho de fazer parte da gestão junto com meus outros dois irmãos, né? O André e o Igor. E vamos falar do Diego também, o Diego que também já tem experiência, né, em liderança, em marketing, em venda, não só na Unipar, né, Diego? A gente sabe que você trabalhou, né, dentro da liderança de multinacionais, de outras empresas. Conta pra gente também. Eu tive essa sorte, né, de ter essa experiência até fora do Brasil. Para mim foi muito importante entender outros mercados, né? Eu, em um determinado momento, me afastei da Unipar em busca do desafio. E esse desafio me levou para outros estados do Brasil, depois me levou para o Panamá, México, né? Eu comecei a trabalhar no desenvolvimento da Subway, né? A expansão da Subway, né? Responsável por toda a parte de estratégia, desenvolvimento de lojas, projetos de arquitetura e desenvolvimento mesmo comercial, né? Todas as partes de estratégia para crescimento. E, em determinado momento, fui convidado para cuidar da Europa e Oriente Médio também. E uma grata surpresa, comecei a entender um pouco mais do mundo e entender que os problemas são muito similares, as oportunidades são muito similares. E apesar da Subway ser totalmente uma indústria fast food, né? Sim. Mas não deixa de ser uma indústria de experiência, de atender o cliente. E hoje é super relevante, inclusive no mercado imobiliário, estar por dentro dessa tendência e fazer com que o cliente tenha essa boa experiência. Então, para mim, todas essas experiências foram muito válidas ao meu retorno para a Unipar. E esse retorno aconteceu quando? No começo do ano passado, já está fazendo aí um pouco mais de um pouco mais de um ano. Eu fui convidado, fiquei muito feliz pelo convite de voltar. Eu atuo na área comercial do grupo, né, não só da incorporadora, mas também dos outros negócios e do marketing, né, que acaba sendo integrado. E a partir daí, essa experiência do cliente fica responsável também pela minha área, onde inclui a parte de pós-venda, a comunicação e toda a interação que a gente tem ao longo da jornada do cliente no grupo. E Diego, essa experiência, né, passando por vários países, né, por meio da empresa que você representava na época, e 1 ano e meio aqui no Amazonas, assumindo a superintendência comercial do Grupo Unipar, isso com certeza ajudou, né, a você ter vivenciado, ter todas as outras experiências, né, em diferentes ramos, no comercial, no marketing, a trazer um olhar diferenciado para o grupo. E aí eu já te pergunto, né,
Que olhar diferenciado esse? Porque eu tenho certeza que trouxe. Qual foi esse olhar diferenciado? Eu diria, Maurício, que já existia uma estrutura muito bem montada, um planejamento estratégico assim muito bem executado, né? Eu vim contribuir um pouco com a minha experiência no sentido de olhar um pouco mais para o cliente, até porque é até um dos assuntos que nós vamos falar aqui. O cliente mudou, né? Hoje o cliente do mercado imobiliário não é mais o mesmo de há um ano e meio atrás, um ano atrás. Né? As coisas estão mudando rapidamente, o cliente está tendo acesso a tecnologias, a informações que eles não tinham antes. Então, para estar atento a essas mudanças e estar preparado para tudo isso, a gente precisou entender que a gente teria que deixar de ser, por exemplo, uma consultora normal, de entregar um apartamento. Hoje, o nosso foco total é em experiência. A gente entrega uma experiência em morar. Isso, para a gente, foi uma mudança radical e vem pautando toda a mudança dos processos da empresa, desde o início da jornada do cliente, na primeira captação, primeiro contato, até depois que a gente entrega a continuidade do contato que a gente tem com esse cliente. Então, é isso. E isso foi muito pela realidade que tu vivenciou e disse, olha, gente, não tá mais funcionando como era tradicionalmente. Porque a gente tem o grupo a Unipar, que está ali há mais de 40 anos. Passou por várias fases do mercado imobiliário local. E a gente sabe que dentro dessas mais de 4 décadas, o negócio subiu, desceu e foi, passou e voltou, passou vários ciclos. E, de uma certa forma, teve que se adaptar. Né? E como é que isso aconteceu dentro dessas mais de 4 décadas até a gente chegar no processo que a gente vivencia hoje? Um dos pilares, né, da Unipar, eu diria que 2 são muito importantes, que é essa questão da solidez. Né? 43 anos no mercado, como você mesmo disse, já passou por diversos ciclos, diversos momentos, né? Já atendeu diversas gerações de amazonenses. Né? Então, não é que não está funcionando, sempre funcionou e é um pilar super importante, talvez o mais importante. O que é necessário hoje em dia é a complementação de demais atributos, porque o cliente não está mais comparando só metro quadrado. Ele não compara só um atributo do produto. Né? Então, olhar uma planta hoje, para ele não é suficiente. Ele precisa ser entendido, ouvido, né? Ele precisa se imaginar morando nesse empreendimento, né? E essa experiência precisa ser positiva, porque ele compara hoje uma construtora, uma incorporadora, não só entre as incorporadoras. Ele compara com a experiência do Nubank, por exemplo, como ele faz o banco dele. Ele compara com a experiência de compras. A Amazon transformou o mercado do varejo. Então, quando ele está comprando apartamento, ele espera que essa transformação tenha chegado nessa indústria também. Então, assim, ficou tudo muito mais amplo a questão da concorrência. A gente não concorre mais somente entre construtoras. A gente concorre por essa experiência do cliente que ele espera ter o mesmo patamar dos outros produtos que ele já tem. Perfeito. E a gente sabe que uma compra de um imóvel, né, Diego, não é feito de um dia para o outro. Ninguém vai, como a gente compra roupa. Hoje eu vou no shopping, eu vou comprar uma peça de roupa, eu vou comprar tal coisa. É um processo planejado, né? É uma compra planejada. Né? Quando a gente diz planejado, ele fez uma pesquisa. Ele sabe, né, o que ele quer comprar, de que forma ele quer comprar, quais são as condições que ele quer encontrar. Ele não vai diretamente apenas numa única construtora / incorporadora, porque ele já tem acesso, né, pela internet a tantas outras. Então, ele faz uma pesquisa. E pegando esse novo perfil desse comprador, desse consumidor, como é que vocês tiveram que se adaptar a esse novo perfil? Né? De que forma prática a Unipar trabalha esse novo perfil de comprador? Veja, como você mesmo mencionou, o cliente interage com a gente em diversos pontos. Né? Essa é a jornada do cliente conosco. Né? Então, a gente teve que mudar em todas as etapas, né? Desde o primeiro contato até o pós-venda. Então, hoje a gente está com essa visão em diversas fases do contato com ele. Então, o cliente, como você mesmo falou, ele tem a pesquisa, é uma decisão onde ele busca dados, não só de uma fonte, diversas fontes. Hoje ele tem o apoio da inteligência artificial, está muito mais acessível e cada vez vai estar mais acessível para esse consumidor. E o corretor, né, que é o grande link com esse cliente, ele precisa também evoluir. Né? Ele precisa estar preparado para essa demanda e esse conhecimento que o cliente traz. A gente fala sempre de inteligência artificial e hoje é um assunto que provavelmente nessa mesa já foi discutido inúmeras vezes, né, Maurício? Sim, foi mesmo. Então, assim, eu sou um grande apaixonado pela tecnologia, mas eu costumo dizer que é um pouco além. A inteligência artificial sozinha, ela não vai transformar. E mais do que nunca, a inteligência artificial tem mostrado que a sensibilidade humana ela é muito importante, talvez mais importante ainda, com o advento da tecnologia.
Então, mais importante do que você adotar a inteligência artificial é você ter um processo completo onde a inteligência artificial faz parte, mas a inteligência humana seja aprimorada também para dar continuidade nesse atendimento e poder fazer esse fechamento do negócio e continuar essa relação com o cliente, né? Então, eu vejo muitas palestras, vejo muita gente falando sobre a inteligência artificial sozinha. Eu costumo dizer que a gestão com o uso da inteligência artificial é muito mais importante, porque daí o corretor vai estar preparado para receber esse cliente muito mais informado, entendendo as necessidades do cliente e ouvindo um pouco mais, né? Que muitas vezes o corretor do passado ele falava muito mais do que ouvia. Aliás, essa é o conceito que nós temos do vendedor. A gente estava até conversando sobre isso agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que era justamente essa tua frase que eu acho que impacta quem está nos assistindo agora, né? Que esse corretor, repete pra gente essa frase. O corretor, ele deixou de ser um corretor, está se tornando um consultor. Um consultor. E para isso ele precisa ter a sensibilidade de ouvir. E hoje, com o imediatismo, você falou, tecnologia, mensagem instantânea, IA, nós passamos a ser de reação rápida. E isso nos levou naturalmente a ouvir menos. E o corretor, da mesma forma, está ouvindo menos. Então, a gente precisa dar um passo atrás, rever os processos, rever a maneira que a gente atende, para a gente ouvir um pouco mais o que esse cliente já está trazendo de informação. Aí está o grande segredo. Porque dessa necessidade do que ele está trazendo, vai ser muito mais fácil moldar a expectativa que o cliente tem. Porque senão aquele comprador ele já vem tão bem informado que tudo aquilo que o corretor vai falar, ele vai, eu já sei. Não. Aí, eu quero saber uma coisa, eu quero ter outras experiências, porque essas informações eu já tenho, eu já estou preparado. Vocês me prepararam, inclusive, dentro de um contexto digital, para que eu pudesse ter essas informações. Você está repetindo, eu vou ficar aqui 30 minutos ouvindo tudo aquilo que eu já sei, né? Então, talvez o comprador nem vá verbalizar isso, talvez seja uma sacada do próprio corretor. Porque, deixa ele falar lá, enfim, isso precisa ser observado. Então, inclusive, se esse comprador mudou, o corretor também mudou. Ou precisa mudar. Talvez seja mais precisa mudar. A gente está numa fase de transformação. E eu não digo só pelos meus corretores, eu digo pelo mercado, né? Primeiro veio a tecnologia, depois vem todo mundo se ajustando, né? E eu mesmo cometi um erro nesse início de gestão comercial, que foi colocar a tecnologia na frente. Depois nós percebemos que o humano também devia estar preparado para fazer essa integração. Vou te dar um dado muito interessante que eu levei até num evento recente, onde eu fiz uma apresentação em Florianópolis. 42% dos nossos atendimentos iniciais são fora do horário comercial. Um horário que ninguém estava disponível para conversar com esse cliente. E agora nós temos inteligência artificial suficientemente inteligente para iniciar esse atendimento, dar as informações iniciais, chegar até o ponto de fazer uma simulação, e mostrar imagens, discutir a necessidade. E aí existe um transbordo no momento de que o corretor está disponível, de toda essa riqueza de informação para quando o corretor assumir, e isso tem que ser rápido, né? Hoje nós temos estudos que, se o atendimento não acontecer no momento que o cliente está precisando da resposta, a chance de você perder esse lead é muito, muito grande. Então, o corretor precisa rapidamente ter o conhecimento na mão. Isso vai ser transmitido por uma inteligência artificial para atender esse cliente, já sabendo qual é a necessidade dele. Então, essa integração é muito importante que seja analisada como um processo, não como ferramentas individuais. É que está tudo muito na palma da nossa mão, literalmente, né? No celular, que você tem tempos específicos para poder pegar o celular para estar zapeando na internet. E isso acontece fora do expediente de trabalho, ou deveria acontecer fora do expediente de trabalho. E aí a pessoa está lá, vê um anúncio e automaticamente ela vai buscar informações, ela tem lá, se tem contato, se tem alguma alternativa de contato, ela já faz lá e aí depois ela não vai nem observar se é meia-noite, 9 da noite, 8 da noite, ela só está mandando essa informação ou pedindo uma informação. E é muito interessante porque com essa mudança de comportamento do consumidor, do comprador, faz com que a gente possa repensar qual é o futuro da profissão do corretor, né? E aí, a gente já discutiu isso em algum momento aqui também no Papo Imobiliário, sobre a extinção ou não da presença física desse corretor, né? Tendo em vista o avanço das tecnologias. Qual é o teu olhar a respeito disso? É interessante, porque esse é um dos pontos que eu costumo tocar inicialmente na conversa com o corretor. Com toda essa tecnologia,
A primeira pergunta que fazem é qual a sua visão do papel do corretor no futuro? Se ele vai deixar de ser mais importante, se ele vai deixar de existir? Eu acho o contrário. Eu acho que o papel do corretor vai ser ainda mais importante, porque não existe ainda nada que simule a sensibilidade humana tão bem quanto ele tem. Então, o papel dele vai ser se aprimorar, fazer uso dessa tecnologia integrada ao processo dele e, assim, deixar a IA para os processos mais trabalhosos que não requerem essa sensibilidade, que não requerem a humanização. E aí, ele vai fazer um gol de letra, tendo essa ferramenta trabalhando por ele e ele podendo fazer esse fechamento de maneira mais humanizada. Então, a minha resposta para você, a minha visão é que o corretor vai ser mais importante do que nunca no futuro. E a IA não vai substituir profissionais como o corretor. Perfeito. Eu sei que tem muitos corretores que acompanham o Papo Imobiliário por aqui, e aí talvez esteja nos vendo nesse exato momento e pensando, né? Mas como isso acontece na prática? Né? O Diego está falando sobre se reinventar, sobre ter um novo comportamento do corretor, né? Alinhar ali a sua função enquanto profissional da corretagem com inteligência artificial, mas como é que isso funciona na prática, Diego? Olha, Maurício, o corretor, não se engane, com a tecnologia ele também vai precisar estudar e se aprimorar, né? Não só nas ferramentas, mas na metodologia. Porque hoje, veja bem, hoje nós utilizamos IA, utilizamos um CRM, né? Que é a ferramenta de relacionamento com esse cliente que está entrando na jornada. Dentro dessa ferramenta existe um preenchimento, um acompanhamento, uma metodologia. Então, o corretor vai ter que buscar conhecimento, se aprimorar na forma de ouvir, na forma de atender esse cliente, porque ele já sabe hoje o metro quadrado de outras cidades, ele tem informações muito mais ricas e mais disponíveis a ele em tempo real, né? Então, ele vai ter que buscar as fontes ideais, né? Nós mesmos estamos pensando, como Unipar, em fazer um dia para o corretor. Eu acho que é muito pouco hoje se faz para valorizar o corretor. E nós queremos fazer um dia de conteúdo para o corretor. Falar um pouco sobre o que a gente está vendo com os dados, com o que a gente tem investido nessa transformação, como a gente pode ajudá-los, a guiá-los nessa transformação, onde eles podem imaginar que devem chegar, né? E aí, esses canais vão ser muito importantes para que eles continuem esse desenvolvimento. Então, a minha resposta é que ele vai ter que continuar se desenvolvendo, procurando os canais certos para aprender. Perfeito. É como qualquer profissão, né? A gente não pode ficar estagnado. A gente tem que saber o que está acontecendo de novo na profissão que você escolheu, na função que você está enquanto profissional. O mundo muda e ultimamente ele tem mudado assim, muito rapidamente. Quando a gente acha que é novidade hoje, daqui a 2, 3 meses já não é tão novidade assim. Então, a gente tem que correr contra o tempo. Mas falando sobre tecnologia, Diego, como é que vocês implementaram inteligência artificial lá na Unipar? E como é que foi a implementação? Você participa de vários eventos, participa de vários, né, encontros com profissionais, né, inclusive na área da tecnologia. Como é que você analisa o que isso é bom para a empresa? Isso pode ser transformador ou isso pode ajudar em tal situação. Como é que é feita essa análise? Porque a gente acaba se empolgando muito nesses eventos, né? Nossa, isso é legal, mas como fazer essa análise? E assim, acontece muito de a ferramenta vir na frente do processo de gestão. E, na verdade, a gestão tem que entender como as ferramentas vão integrar esse processo, né? Então, muitas pessoas acabam contratando uma ferramenta, um SDR com inteligência artificial, sem pensar no processo como um todo. E acontece o que aconteceu, talvez, na gente no início, né? A gente tinha um processo de tecnologia excelente, quando fazia o transbordo para o humano, se perdia, porque ele não estava preparado com a agilidade e o conhecimento necessário. Então, a gente precisou ajustar o lado humano também. Então, nesse evento que eu falei recentemente, eu falei sobre o nosso aprendizado. E se eu pudesse deixar uma mensagem, não cometam o erro que eu cometi. Desenvolvam as pessoas, junto com as ferramentas ou até mesmo antes. E entendam o processo como todo dessa jornada do cliente, né? E aí, com a ferramenta certa, o humano preparado, o time é imbatível, né? Então, é isso. Então, nós saímos buscando, entendendo qual a experiência que a gente quer passar para o nosso cliente antes de buscar a ferramenta. Quando a gente conseguiu visualizar, a gente foi em busca das ferramentas que hoje são nossos grandes parceiros. E eu digo parceiro porque eu não digo que eu sou cliente deles, porque eles conversam comigo no nível de ouvir sugestões, de me levar para eventos para a gente discutir com outros clientes. Hoje mesmo fui contactado por uma consultora, uma incorporadora em Fortaleza, para ouvir um pouco sobre o nosso processo, que a gente foi colocado como referência. E eu falo com o maior prazer. Eu não acho que exista
concorrência para isso. Eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Porque, no fim, o mercado como inteiro é levado. Mas é isso, Maurício. Voltando à sua pergunta, tem que ser avaliar o processo como um todo, qual é a visão que você quer ter do resultado, e aí sim buscar a ferramenta e o desenvolvimento do humano dentro desse processo, das pessoas. É perfeito, porque às vezes a gente faz o processo inverso, né? A gente pega a ferramenta sem antes pensar na necessidade, né? Faz, nossa, isso é inovador, isso é legal. E muitas vezes fala que a ferramenta não funciona, sem analisar o processo como um todo. Verdade. E por que não funciona? Porque talvez a gestão não estava preparada para absorver essa ferramenta. E são muitas práticas disruptivas, né? E foi fácil ou desafiador para a Unipar, que tem mais de 43 anos, né? Pensar fora do contexto tradicional. Como é que foi teu desafio? Eu acho que não é fácil para ninguém, Maurício, em todos os níveis, né? Quando a gente traz uma visão, quando a gente traz uma ideia, precisa ser avaliada, e a gente precisa ter a humildade e entender que as coisas precisam ser reinventadas. E não é fácil esse comportamento, tá? Lá, todos os dias a gente tenta fazer esse exercício e muitas vezes esbarra em manter o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Então, acho que a gente tem que se questionar, parar para refletir do que pode ser feito de maneira diferente e, principalmente, ouvir todo mundo dentro do processo. Ouvir o corretor, ouvir as pessoas que estão lá no Contas a Receber, que lidam com o cliente, ouvir de todo mundo que, com certeza, sempre vai vir informações importantes sobre esse contato com o cliente. Então, é isso. Não é fácil. Não foi fácil e a gente continua evoluindo. Não estamos ainda... Se você me perguntar em que fase você está desse processo, eu diria que intermediária ainda, tentando ainda absorver e fazer tudo melhor. Porque, por mais que você tenha uma excelente ferramenta, você sempre pode fazer a melhor utilização dela. E nossos colaboradores, nossos parceiros, também podem estar sempre sendo melhorados e sendo ajustados dentro desse processo. Perfeito. Assim, a gente está falando de tecnologia, de inteligência artificial, de um novo comportamento do comprador e também que se expande aí para o profissional que é o corretor de imóveis, mas a gente tem técnicas mais tradicionais e elas ainda funcionam, como, por exemplo, a gente estava falando, né, antes de gravar sobre maquete, né, sobre a pessoa que vai lá olhar na planta. Isso ainda funciona? Eu adorei essa pergunta, porque a gente estava discutindo com a equipe justamente isso hoje mais cedo. O básico não pode ser esquecido. O básico ainda funciona e muito bem. Por exemplo, para o corretor, a prospecção dele, de visitar, de bater na porta, de visitar um entorno do empreendimento onde está sendo lançado, é muito importante e muitas vezes esquecido. A gente pensa digital, então nossa estratégia é digital, é só digital. Não é só digital, é só um complemento, né? Eu vou dar um exemplo para você aqui. A gente tem um tapume que nós desenvolvemos numa das nossas obras, ali no final ali no Adrianópolis, e é hoje nosso maior angariador de leads e de atenção como peça publicitária. Então, um tapume bem feito ainda é uma ferramenta importante. Né? E muitas vezes a gente acha, não, um site só, um perfil do Instagram. Não, um tapume bem executado, bem comunicado, né? Junto com um folheto ainda, né? Ainda pode ter um folheto, pode ter a prospecção do corretor, junto com toda a tecnologia, isso é um conjunto. E aí você não pode esquecer o básico. Como era feito antes ainda funciona muito bem e deve fazer parte de um contexto completo. É que o feijão com arroz sempre dá certo, né? Então, complementando com uma salada, com um bife, com algo, né, a mais, é o combo perfeito. E falando sobre o digital, né? Como é que vocês pensaram a todo lado do marketing, né, com relação às redes sociais, que também mudou o comportamento desse comprador? A gente sabe que ele é muito influenciado dentro dessas redes, né? A gente sabe que muita gente influencia e é influenciado por esse contexto digital. Como é que vocês pensam as estratégias para esse tipo de vertente? Olha, do momento que eu estou falando isso com você, para o momento que provavelmente alguém vai estar vendo ou ouvindo esse podcast, as coisas já mudaram. Você vê a velocidade que as coisas vão mudando. A análise que é feita, eu tenho uma reunião de gestão com a minha equipe de marketing toda terça-feira. A análise que é feita uma terça para a seguinte já pode mudar o jogo completamente. Seja no valor ao investimento, seja nas palavras mais buscadas de uma pesquisa, seja o canal. Então, é muito dinâmico, muito rápido,
né? E eu estou longe de ser um especialista em marketing e muito menos em digital, mas você tem que ter os parceiros certos que devem estar disponíveis para acompanhar essa evolução e trazer a mudança, e você tem que estar com a cabeça aberta para ouvir e se adequar, porque eu fico assustado com a velocidade que as coisas vão mudando. Né? O lançamento que nós fizemos há 6 meses atrás já é uma estratégia totalmente diferente do que a gente vai fazer agora em setembro, pelas mudanças que as coisas que vêm acontecendo. E consegue falar para a gente essas alterações, não de forma específica, mas assim, falar assim, olha, o que foi pensado dessa forma antes, hoje a gente já pensou de uma forma mais de abranger, né, a questão do digital, alguma coisa nesse sentido. Só para a gente entender essa diferença de antes e agora. Antes a jornada do cliente começava com anúncio, passava para o stand conversava com o corretor, provavelmente fechava essa venda. Hoje a jornada do cliente é muito mais complexa e não é uma linha reta. Ela pode mudar de cliente para cliente, de segmento para segmento desse cliente. Ela pode começar com uma mensagem de WhatsApp com SDR digital nossa, ir para um site, ir para o Instagram, passar pelo stand, voltar. Então, ela é irregular hoje e é difícil de prever. Então, você tem que estar com uma estratégia de multicanais, omnichannel, disponível para ouvir e estar disposto para esse cliente onde ele quiser vir. Né? Às vezes é muito rápido, às vezes é demorado, pode ser um processo mais demorado. Então, é isso, você tem que estar disponível em diversos canais, preparado para entender a necessidade, né? E se começar pelo stand, a gente tem que estar preparado para atender bem no stand. Se começar pelo uma IA, que a gente entenda o que foi discutido com a IA e dê continuidade no físico. Então, essa multimodalidade é o grande desafio para a gente entender e estar preparado para seguir com esse atendimento. E como é que faz essas escolhas diante de uma multiplicidade de possibilidades, digamos assim? É você se colocar, né, no lugar do cliente. Você imaginar, por exemplo, parece uma coisa muito simples de entender o comportamento de um pai de família, uma mãe de família, que momento ele vai buscar o teu empreendimento. Mas quando nós começamos a entender os dados de 46%, serem fora do horário comercial, a partir de 10 horas da noite, a gente entendeu um pouco melhor. É o momento que ele vai preparar o lanche do filho, ou colocar o filho para dormir, ou chegar em casa, terminar as coisas que precisa em casa, acalmar um pouco para ter disponibilidade para olhar sobre as escolhas que ele vai ter sobre o próximo imóvel que ele vai comprar. Então, às vezes não é tão óbvio. Às vezes a gente precisa de leitura de dados. E o desafio é esse. É você ter esses dados na mão para tomada de decisão. Não tem mais espaço para achismo. Hoje o erro custa muito caro. Então, as margens diminuíram, os custos são muito mais altos, custo de obra, custo de marketing. Então, o erro custa muito mais caro. Quem erra muito acaba saindo do negócio. Para você errar menos, você precisa de dados, né? E você precisa de ciência de dados e entender o comportamento. Perfeito. Eu sempre pensei dessa forma também, Diego, porque principalmente eu sou da comunicação, né? Eu disse, gente, não é possível que a gente não consiga tomar decisões mensuráveis, né, só com base em questões subjetivas. Não. Porque quando a gente está conversando com uma agência, vamos colocar uma campanha no telão de LED. Tá, mas como é que eu vou mensurar que vai me dar resultado? Não, mas sempre dá resultado. Não, eu preciso mensurar. De que forma que na próxima vez a gente possa... deu certo ou não deu certo o telão de LED? Tô dando exemplo. Aí nós estamos entrando num campo de marketing. Muitas vezes o marketing ele tem diferentes objetivos. Nem sempre é a venda direta, né? Existem diferentes pilares, dentre eles o reconhecimento da marca. Então, quando você vai utilizar um canal, como você mencionou, de um painel de LED, normalmente você reforça ou a estratégia de venda de um produto ou reforça o branding, né? O nome da marca. E você não vai estar tão claro que a venda veio desse painel de LED, mas o conjunto de canais, o omnichannel estratégico do marketing, né? Por exemplo, hoje nós temos mídia na academia, nós temos mídia no painel de LED, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos em outras mídias, e talvez o cliente não tenha clara ideia de onde ele ouviu falar do nosso empreendimento, mas essa estratégia de ver em vários pontos vai colaborar com o objetivo final, que é a compra. Então, às vezes, eu sei que a gente fica ansioso para entender qual o resultado de um painel de LED, mas às vezes precisa ser um pouco subjetivo, porque é um conjunto de ações que reforçam esse caminho do cliente. E as mídias tradicionais, rádio, TV, ainda está funcionando? Também tem o seu papel. E nós estamos presentes em muitas dessas mídias. Continuam tendo esse papel, né? Hoje nós fazemos pesquisa em tudo que a gente lança. Então, a gente tem uma visão clara de que o nosso cliente, por exemplo, o próximo empreendimento que a gente vai lançar aqui no Veralves, ele ouve determinada rádio, em determinado momento do dia, lê certos jornais digitais ou assiste YouTube. Então, assim, essas mídias tradicionais ainda têm seu papel.
Não é que elas vão deixar de existir. Existem outras que compõem agora esse grande leque de comunicação com esse cliente. Que a gente fica muito nessa, né, de agora tudo no digital e não sei o quê. Mas, nossa, a dona Joana, o seu João, a dona Maria, o seu José, né, estão ali vendo o noticiário das 6 horas, ou então indo para o trabalho colocando rádio. Não é possível que essas pessoas, né, não tenham ali o acesso a essa informação por essas mídias tradicionais. E muita gente ali ainda tem ali um embate com relação a essas mídias tradicionais. Não, agora está todo mundo digital. Mas será que está todo mundo digital mesmo? Eu continuo achando que existe a oportunidade para essas mídias, né? Elas são sempre levadas em consideração num plano, seja de lançamento, seja de reforço de marca, né? Como eu falei para você, eu acho que tem momentos diferentes do dia hoje de um consumidor, que ele vai estar ouvindo rádio, ou ele vai ler as notícias no X, que é hoje um dos aplicativos muito usado para notícia, né? Que praticamente não existia há um tempo atrás, mas existe alguém que vai entrar nos portais principais e a gente hoje tem como medir isso no momento que a gente faz pesquisa antes de lançar um produto. E essas pesquisas, elas são feitas de que forma, Diego? São entrevistados, né? O primeiro é entender qual é o perfil de cliente que você vai lançar o produto, qual o preço, né? Se você vai segmentando esse consumidor, aí você consegue, com um número X de participantes dentro de uma pesquisa, que vai te dar um retrato, né, do que eles valorizam de atributos. Né? Hoje em dia, um empreendimento... Você pode lembrar que antigamente não. Pouco tempo atrás lançava-se... 2 anos atrás. Lançava-se empreendimento assim, 36 itens de lazer, 50 itens de lazer. Hoje não funciona mais. Hoje ele quer se conectar com os itens de lazer que fazem sentido para ele. Então, ao lançar um empreendimento, a gente tem uma ideia do que é importante para ele. É ter área de pet, ou ter uma academia bem equipada, ou ter uma área de bem-estar. Né? Porque eu acho que a questão do sonho da casa própria mudou um pouco para meu lar, meu momento de tranquilidade. E é isso que a gente vislumbra dentro do nosso perfil de clientes. Né? O próximo lançamento, eu não vou falar muito sobre ele, que eu vou ter a oportunidade de falar mais no momento do lançamento, mas ele tem um perfil muito específico, de uma tendência e um tema muito relevante e pouco ainda utilizado. Né? Que é essa questão do bem-estar, de você se sentir bem no local que você mora. De novo, a gente está pensando em experiência. A gente não está pensando mais em comparativo de metro quadrado. A gente vai entregar uma experiência onde a gente não fala de preço. A gente fala de valor que ele vai perceber do produto. Que tem essa diferença, né, Maurício? Parece fácil, mas muita gente não entende a diferença de preço e valor. E é uma discussão que precisa ser colocada na mesa no momento de qualquer tipo de produto. Né? Por que para mim isso parece caro e por que para você talvez não pareça caro? Né? Perfeito. Então explica pra gente a diferença de valor e fugiu a palavra? Valor preço, e né? Preço. Bom, valor é uma percepção. Né? Eu tenho esse copo por um preço que, dependendo do material, da origem dele, pode ser que eu considere um bom valor para esse copo. Né? Mas se ele tiver uma outra característica, né, pelo mesmo preço, um material mais frágil ou uma origem não tão nobre, eu já acho ele caro. Então, o preço é apenas um componente da equação de valor. Né? Então, se você é bem atendido... Vou dar um exemplo de outras indústrias. Né? Eu trabalhei na área de fast food. Então, você compra um produto. Né? O produto é apenas uma parte dessa equação. Onde ele senta, a temperatura que ele está, a música que ele está ouvindo, a internet que ele tem disponível, com mais o componente da atenção que o atendente tem, isso tudo gera uma experiência que vai gerar uma equação de valor. Né? Aí o preço é um componente só do produto. Né? Então, a diferença é essa. O valor é a percepção que o cliente tem sobre essa equação, onde o preço é apenas um dos componentes. Perfeito. Teve, sei lá, alguns anos atrás, eu não vou me lembrar agora, e eu nem sei se essa história é verídica, né? Porque uma vez eu estava na universidade, e aí um colega meu de universidade professor, nossa, estão vendendo uma água que ela é do orvalho da Amazônia. Não sei se você já ouviu essa história, se é verdade ou não, não sei. Inclusive, pode dar um Google aí que depois a gente confere ou deixa no comentário para ver se você encontra algo sobre. E que os valores eram, né, nas alturas para a gente. Mas para outras pessoas que, nossa, eu estou com a água que foi captada do orvalho da Amazônia, não sei de onde. Para ele nem pouco interessava o preço. Porque o valor para ele, né, era muito maior do que o preço cobrado por aquele Perfeito. produto. É exatamente um ótimo exemplo, porque eu não sei onde esse cliente mora,
a disponibilidade que ele tem desse produto lá não deve existir. E a vontade que ele tem de experimentar, né, o que talvez para a gente seja normal, para outra pessoa seja algo muito raro. E a gente vê exemplos disso todo dia, né? Turistas vindo de longe para pagar valores bem altos em hospedagens, né? Que muitas vezes para a gente fica difícil entender essa equação de valor. Para eles é mais fácil, mais visível. E no momento da venda, Diego, como é que vocês, enquanto equipe Unipar, faz com que esse possível comprador tenha a experiência antes mesmo de ter a experiência de estar na casa, de estar no apartamento, de estar consumindo, né, aquilo que é oferecido? Há pouco tempo atrás, como eu falei para você, a experiência do cliente comprar um imóvel se resumia ao stand de vendas, né? Hoje, muitas vendas são feitas sem mesmo o cliente pisar no stand de vendas. Então, a jornada do cliente tem que ser pensada completa. Desde o momento que ele começa a ter contato com a tua marca, com o teu produto, até esse momento do fechamento e o pós-venda, né? Muitas empresas hoje falham a entender que a jornada do cliente encerra no momento que ele assina o contrato. Não, está apenas começando. Ele vai ser alimentado de informações durante a construção, ele vai ter contato diversas vezes, seja financeiro, seja por outra razão, com a sua empresa. Você vai entregar um imóvel para ele, muitas vezes é um sonho para ele, muitas vezes é algo que ele se esforçou muito para comprar, e depois ele vai continuar precisando de apoio da construtora, seja no momento de uma eventual manutenção, seja numa dúvida, né? Hoje nós estamos vivendo numa escassez de mão de obra. Então, o comprador é diferente também no sentido que ele precisa entender qual manutenção ele precisa dar para o apartamento dele. Existem normas muito técnicas e a gente tem que traduzir e ajudar ele a entender todo esse processo. Então, voltando à sua pergunta, a experiência do cliente e a jornada do cliente ela é muito mais ampla. Antigamente era uma visão mais restrita. E era um kit, praticamente no lançamento era um kit. Eu preciso de um folder, eu preciso dos quadros na parede, de uma maquete e dos corretores lá para tirar o pedido. Hoje isso já não vale mais. Perfeito. E como é que tu enxerga o mercado daqui, sei lá, 5 anos? Eu enxergo o cliente... Porque está tudo acontecendo de uma forma tão rápida que parece que 5 anos é uma eternidade. Eu enxergo a continuidade dessa transformação. Eu enxergo o cliente tendo acesso a mais informações, cada vez mais informações, mais preparado, mais tecnologia disponível para todo mundo. Então, eu vejo que a gente tem que estar preparado para ouvir e se adaptar e ser rápido na transformação, né? E quando eu digo rápido, também não é absorver qualquer coisa. Ter o cuidado de analisar as informações para traçar essa estratégia e saber onde quer chegar. Perfeito. E quais são as novidades que estão vindo por aí da Unipar? A gente tem um lançamento muito próximo, né? Em setembro a gente lança um empreendimento aqui no Veralves. Um empreendimento muito, muito especial porque tem um tema, ele foi muito pensado, o arquiteto foi munido de informações antes de desenvolver o projeto. Começando pela localização, né? Veralves hoje é o centro, o coração da cidade. Hoje a gente tem uma dificuldade de locomoção, né? Nos grandes centros. Sim. Então, hoje você morar num local estratégico é muito importante. Talvez um atributo dos mais importantes para esse tipo de público. E, além disso, como eu falei para você, esse tema de bem-estar, esse tema de ter um local especial e, principalmente, a conexão com as pessoas, Maurício. Hoje está voltando a necessidade das pessoas se reconectarem. Isso é muito claro nos dados que chegam para a gente, nas pesquisas que a gente encomenda. Então, tem essa vontade da reconexão, passou por um momento do individualismo e agora espaços dedicados para essas pessoas se encontrarem e passarem a trocar experiências passou a ser algo importante novamente. Então, esse empreendimento vem atualizado com tudo que há de mais moderno da necessidade que esse consumidor novo tem. Perfeito. Então, setembro está logo aí, tem muito trabalho. Estão todos convidados, eu vou deixar todas as informações assim que nós tivermos. Perfeito, então. Então, tem muito trabalho pela frente, Bastante. Porque setembro está logo aí, né? Diego, gostaria de agradecer a tua participação no Papo Imobiliário. Tenho certeza que você que está nos assistindo adorou as dicas, as informações, o diálogo, essa conversa, muito que impacta você enquanto consumidor ou então você que é corretor que está nos assistindo. Muito obrigado pela participação. Maurício, muito obrigado. Eu gosto de me conectar com as pessoas, né? Então eu deixo o meu Instagram, @AvelinoDiego, disponível. Quem quiser me seguir, conversar comigo, trocar experiência. Eu estou todos os dias aprendendo com todo mundo. Essa parte da aprendizagem, para mim, é a prioridade. A gente ouvir antes da gente falar alguma coisa. E tudo que eu vou desenvolvendo, eu vou conversando com pessoas do meio, com clientes, com quem já tem experiência há muito tempo, né? As pessoas que mais têm experiência são, às vezes, que mais contribuem, porque tem uma visão não só do que está acontecendo, como uma visão mais ampla de momentos atrás. Então, vai ser um prazer me conectar. Estou à disposição. Também estamos no LinkedIn com o perfil da Unipar e o meu próprio perfil.
E espero estar aqui outras vezes falando de outros temas também. Estou à disposição, então. Maurício. E vai estar, inclusive, aqui me ajudando como mediador em algum momento. Já vai ser um grande prazer. Sinta-se convidado. Se você gostou desse episódio, curta, compartilha e também deixa as suas sugestões aqui nos comentários. Eu aguardo você no próximo episódio. Tchau!